Segunda questão. Na primeira linha do texto 1, aparece o termo consternado. Levando em consideração o contexto, essa palavra poderia ser substituída sem alteração de sentido por... Vamos lá, gente. O que é o contexto? O contexto é o cenário, né? É o ambiente, vamos dizer assim, certo? É o ambiente em que toda a história se desenvolve, certo? Vamos ver a linha 1. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado. Aqui, ó. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta que o senhor reclamava contra o barulho de meu apartamento. Então, o que ele está querendo dizer com essa palavra consternado? Então, ele tá chateado, né, gente? Ele tá entristecido. Olha, estou consternado. Então, ele tá assim, ó, chateado, né? Entristecido. Vamos ver. Levando em consideração todo o contexto, né? Quer dizer, que toda a história, as cenas e tudo mais, essa palavra poderia ser substituída sem alteração de sentido por chateado? Sim. Vamos ver o resto? Então, na primeira linha, quer dizer, a palavra é o seguinte, ó. Recebi outro dia consternado. Tá. Recebi outro dia equilibrado? Ele ficou equilibrado com a carta? Não. Ele ficou deslumbrado, quer dizer que ele estava feliz com a reclamação? Ele estava animado com a reclamação? Não. Entusiasmado com a reclamação do vizinho? Não. Ele ficou interessado com a reclamação? Não. Ele ficou triste, né? Ele ficou chateado. Então, segunda questão, letra A. Terceira questão. Na carta ao 903, o narrador se vale de números para identificar os moradores e os respectivos vizinhos. Essa atitude tem a intenção de facilitar a memorização dos moradores. O autor usa os números porque, na verdade, ele quer mostrar que as pessoas moram perto uma das outras, mas elas nem sabem o nome dos vizinhos. Então, eles por não saber o nome dos vizinhos, ele diz, o morador do 1001, o morador do 903, eu sei, o morador do 903, mas eles não sabem os nomes das pessoas. Então, bora ver. Quando o autor faz essa identificação pelos números, ele está dizendo que as pessoas moram num prédio, muitas pessoas, mas não conhece ninguém sabe o nome de ninguém. Vamos ver. Essa atitude, quer dizer, que atitude? Que o narrador, ele usa números para identificar os moradores, certo? Então, bora lá. Essa atitude do autor, do narrador, né? Facilita mesmo, por quê? Qual é a intenção disso? Facilitar a memorização dos moradores, uma vez que é mais fácil identificar números do que nomes? Não, né? Não é para facilitar a memorização. É porque eles não sabem o nome dos outros. B. Indicar a localização exata de cada morador para assim melhor encontrar a casa do vizinho? Não é a intenção, não é para indicar a localização exata de cada morador. C. Mostrar que as pessoas, apesar de morarem no mesmo prédio, nem sempre formam um vínculo de amizade. Opa, essa aqui é boa, né? Então, quando o narrador usa os números em lugar do nome de pessoas, é porque, apesar de morarem no mesmo prédio, não formam vínculos de amizade. Ou seja, eles não conhecem as pessoas pelos nomes. D. A atitude do narrador em usar os números
é para demonstrar que, na correria do dia a dia, as pessoas se esquecem do nome do vizinho? Não, elas não esquecem, porque elas nunca souberam qual era o nome do seu vizinho. A letra D está fora. E provocar comoção entre os vizinhos que não percebem a importância da amizade e das relações interpessoais? Então, ele quer provocar comoção entre os vizinhos? Não. Ele simplesmente está dizendo que as pessoas moram no mesmo prédio e não se conhecem, não têm interesse em fazer amizades. Então, terceira, letra C. Quarta questão. Observe os trechos abaixo. Primeiro, vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003, linha 1. 2. Vizinho. São 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa, linha 22. Sobre a pontuação utilizada nas duas ocorrências, marque a única opção correta entre as afirmativas. Então, é uma questão de pontuação. Vamos ver. Quarta questão. A. O emprego do travessão na frase 2 indica que vizinho é aquele que pratica a ação de falar. Mas, gente, vamos ver a frase 2? Olha aqui, eu tenho uma vírgula. Onde que está o travessão aqui nessa frase 2? Nem tem travessão, é vírgula. Então, ó, essa alternativa A, eu já arrisco, porque não tem emprego de travessão na frase 2. Tem emprego de travessão na 1. B, na frase 1, usa-se o travessão depois da palavra vizinho. Na segunda, na frase 1, usa-se o travessão depois da palavra vizinho. Certo. Na segunda, a vírgula. Ambos os sinais, tanto o travessão, olha ele aqui. Olha o travessão aqui e embaixo a vírgula, certo, gente? Então, bora. Aqui tenho o travessão e aqui eu tenho a vírgula. O travessão e a vírgula. Ambos os sinais de pontuação são usados pela mesma razão. Chamar pelo vizinho. Opa, essa questão aqui, essa resposta tá boa, né? Ó. Vizinho, olha o travessão aqui. Quem fala aqui é o homem do 1003. Então, esse travessão, ele tá funcionando para chamar, né? Tá fazendo um chamamento. Vizinho! Quem fala aqui é o homem do 1003. Então, como ele está fazendo um chamamento, isso aqui é um vocativo, quando a pessoa chama. O travessão, ele pode ser usado depois, né, de um nome ou dessa palavra vizinho para indicar chamamento. E tá certa. Agora, olha essa aqui, a questão 2. Vizinho, olha a vírgula depois do vizinho na segunda frase. São 3 horas da manhã e eu ouvi música em tua casa. Então, também está fazendo vocativo. Também está fazendo o chamamento. Então, a letra B, na frase 1, usa-se o travessão. Na frase 2, a vírgula. Ambos os sinais de pontuação são usados pela mesma razão. Chamar pelo vizinho, certo. Certa questão. C. Seria incorreto utilizar o travessão na frase 2, substituindo a vírgula, pois haveria alteração de sentido. Não, seria correto. Eu posso muito bem usar o travessão aqui, depois da frase 2, que ia ficar igual a frase 1, mas não é incorreto, ela é correta. Posso usar o travessão também para fazer vocativo. D. Os dois trechos poderiam ter a pontuação substituída, em cada caso por reticência sem alteração do sentido e ou erro gramatical. Não, né, gente? Essa alternativa está errada. Porque se eu colocar vizinho e botar a reticências no lugar,
eu vou ter alteração de sentido, sabe? Eu vou ter alteração de sentido, porque se eu fizer isso aqui, ó, vizinho, e aí eu colocar uma reticências, eu tô alterando o sentido. Porque o que é reticências? Eu quero falar mais coisas sobre ele. Vizinho, seu barulhento, né? Aqui quem tá falando é o homem do 1003, então, se eu botar reticências, eu provoco alteração de sentido. Então, gente, como eu estava falando, a letra E, se eu botar aqui, ó, a reticências, depois do vizinho, eu vou ter alteração de sentido sim. Então, a letra D está errada, eu não vou marcar. E, seria possível retirar a vírgula do trecho 2, após o nome vizinho, sem alteração de sentido? Não é possível retirar a vírgula do trecho 2. Se eu retiro a vírgula desse trecho 2 aqui, ó, vai perder, vai ficar vizinho, são 3 horas da manhã, vai perder o chamamento, né? Vai perder o sentido de vocação, de chamamento. Vizinho, são 3 horas da manhã. Então, se eu tirar essa vírgula, ocorre sim alteração de sentido. Então, não é sem alteração de sentido. Então, a letra E, ela está errada, né? Então, quarta questão, a alternativa correta mesmo é a letra B de bola. Quinta questão. Nos 2 últimos parágrafos do texto 1, o fragmento mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, linha 20, apresenta um sentido de oposição em relação a uma declaração apresentada. Marque o trecho que melhor revela a que afirmação o narrador se opõe, certo? Então, ó, a gente está vendo aqui que eu tenho aqui, ó, mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo. Esse mas é uma conjunção. É uma conjunção adversativa. O que é isso? É uma conjunção que dá uma ideia. A adversidade, eu tenho uma ideia oposta, né? Uma ideia oposta à ideia anterior, certo? Por exemplo, fui à aula, mas não entrei na sala. Olha só, gente, não entrei na sala. Olha só, fui à aula, certo? Então, eu tenho a primeira ideia, mas não entrei na sala. Essa segunda ideia aqui, ó, não entrei na sala, ela é contrária, ela é oposta à primeira ideia. Então, quem que faz essa ligação entre essas duas ideias? O mas. E o mas, ele traz esse sentido de adversidade. O que é adversidade? É a mesma coisa que oposição, certo? Oposição, ideias contrárias. Adversidade, oposição, ideias contrárias. Preto e branco, certo? Estava doente, mas fui à aula. Então, olha, tá vendo mais aí como eu dando uma ideia oposta à primeira? Eu estava doente. Então, normalmente, quando a gente está doente, a gente vai à aula? Não. Eu estava doente, mas, né? Eu fui para a aula. Então, é para isso que servem essas conjunções adversativas. Então, vamos lá. O que a quinta questão está pedindo? Nos 2 últimos parágrafos do primeiro texto, nós temos esse fragmento na linha 20. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo. Ele quer saber qual é a parte do texto 1
que é a ideia anterior a que seja oposição a essa frase. Deu para entender? Então vamos lá. Vamos lá na linha 20. Aqui, ó. Mas que me seja permitido sonhar com a vida e o outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã, eu ouvi a tua música, eu quero entrar. Só que, o que acontece? Eles estão aqui, é na lei do silêncio, né? Deu às 22 horas, acabou, não pode mais fazer barulho, não pode ter música, não pode mais dançar, não pode nada. Então vamos ver os dois, o outro parágrafo. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o oceano fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e branimos ao sabor da maré. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo, ou seja, vai ficar quieto, né? Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 9h45. E explicarei. O 903 precisa repousar, precisa dormir. Nossa vida, vizinho, está totalmente numerada. Reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda o outro. Mas o respeita, ficando dentro dos limites dos seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Então aqui, a primeira ideia é a que ele está falando assim, né? Tá bom, vizinho, eu vou ficar quieto, não vou mais fazer barulho, não vai mais ter festa na minha casa, ninguém mais vai se encontrar aqui, ou se alguém se encontrar, quando for 9h45, eu vou mandar embora e você vai ter o silêncio total. Mas que me seja permitido também sonhar com uma outra vida, em um outro mundo, na qual você, vizinho, batesse na minha porta e dissesse: olha, são 3 horas da manhã, ouvi sua música, eu estou aqui, quero entrar, quero participar da festa, certo? Então vamos ver então a oposição à linha, a frase que está na linha 20 é essa, né? É a lei do silêncio. Então olha, apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionando fora dos horários civis, linha 11 e 12. Só que assim, ó, tá certo, essa letra A, ela tá falando de barulho. Porém, ela está na linha 11 e 12, né? Está muito longe da linha 20. Vamos continuar a leitura aqui. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Linhas 18 e 19, ó, tá certinho, tá vendo? Lá vem, ó, 18 e 19. Cadê? Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Essa é a frase anterior que é oposição ao que ele vai falar depois. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio, mas que me seja permitido sonhar com outra vida, na qual eu possa fazer a minha festa, colocar a minha música. É isso que ele está falando. Então, quem está se opondo à linha 20 é essa aqui, ó. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio, mas que me fosse permitido fazer barulho. É isso que ele está falando. Então, letra B tá certa, letra B é boa. Vamos ver o resto? Aqui, ó, apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Ele está falando, né, que ele e o oceano fazem barulho, mas essa fala está muito longe da linha 20, está lá na linha 11 e 12. Não é essa que está fazendo a oposição direta com a frase da linha 20. Entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Essa frase não faz oposição. Aqui estamos todos a bailar e cantar, está fazendo festa, não é oposição. Essa daqui também não é oposição. A letra C, ela está de acordo com o sonho dele, não é uma ideia oposta.
e o homem trouxesse sua mulher, também, ó, não é oposição, está de acordo com o sonho dele. Então, quinta questão, letra B. B de bola. Sexta questão. A carta do Senhor 1003 é um recado ao Senhor 903, que tem como finalidade principal. Então, ó, a carta do Senhor 1003, vamos lá ver o texto. Recado ao Senhor 903. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 103. Então, o 103 é o barulhento. O 103 é o barulhento, certo? E o 903 é o vizinho que quer silêncio. Então, vamos lá. Aqui, ó. 103 aqui é o barulhento. E o 903 é o vizinho que pede silêncio, certo? Então, vamos lá. A carta do Senhor 1003 é um recado para o Senhor 903, que tem como finalidade principal estabelecer um contato com o vizinho, uma vez que eles só se conhecem pelo número do apartamento. Não, o vizinho barulhento, ele não quer estabelecer contato com o outro. Certo? Quando ele faz essa carta para o vizinho 903, na verdade, ele está falando, olha, eu sou um número, você é outro número, a gente nem se conhece. Então, a intenção dele é que eles pudessem fazer laços de amizades, né? Mas a intenção dele, assim, não é fazer contato com o vizinho, sabe? Uma vez que ele só se conhece pelo número do apartamento, não é isso. Ele quer mostrar, ó, B, mostrar ao vizinho que apesar da necessidade de seguirem regras em um prédio, é preciso também formar laços de amizade. Essa é boa? Ele quer formar laços de amizade. Ele não quer só estabelecer um contato. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tá, tchau. Não. Ele não queria ser chamado de 1003. Ele queria ser chamado pelo nome, né? Ele queria formar laços de amizade. Essa alternativa é boa. Vamos ver o resto? C. Fazer com que o vizinho perceba que não apenas o morador do 1003 faz barulho no prédio em que moram. Não, ele disse que só ele e o oceano fazem barulho. Ele assumiu. Então, não é a letra C. Reprovar. A carta do Senhor 1003 ao Senhor 903 tem como finalidade reprovar a atitude do vizinho, o qual não falou diretamente aquilo que desejava. Ele falou sim, falou diretamente. Ele foi lá, meia-noite, lembra? E disse, olha, falou verbalmente, quer ver? Tá muito barulho aqui, ó. Recebi depois sua própria visita pessoal. Ele foi lá em pessoa, ó. Deveria ser meia-noite e a sua veemente reclamação verbal. Ei, cara, tu tá fazendo muito barulho, eu quero dormir. Então, o contato dele não foi só por carta, por recado, né? Ele foi lá diretamente. Então, ele falou. Letra D tá fora. E. Convencer o vizinho de que não é necessário seguir tão rigidamente as regras do prédio onde vivem, posto que algumas normas são muito rígidas. Não, ele não queria convencer, tanto que ele falou, ok, eu prometo, vou fazer silêncio, serei um manso lago azul, ou seja, o lago não faz barulho, né? Então, ele vai seguir as regras do prédio, né? Ele não acha as normas rígidas, ele até concorda com as normas, ele diz assim, não, realmente, você está certo, às 22 horas eu tenho que fazer silêncio. Então, sexta questão, letra B de bola. Texto 2, valores. Meus, seus, dos nossos vizinhos. Estamos cercados de sentimentos ruins, gente querendo acabar com o outro por qualquer motivo.
Acho que todos nós já ouvimos essa frase: vou acabar com ele ou ela. E é feio a beça. Mas apoios uníssonos surgem no mesmo instante. Nessas horas, se é justo ou não, não se discute. Vizinhos que brigam por folgadice de um e temperamentalismo do outro. Enquanto a vizinha cobiça o carro da outra, esta pensa em fazer uma proposta para a empregada de anos daquela. Ridículo, tá vendo? O mundo está cheio de vontades guiadas por maus sentimentos e tudo acaba mal. Vejamos. O vizinho temperamental que brigou com o vizinho folgado, que deixa o gato solto pelas escadas o dia inteiro, nunca mais vai olhar na cara do vizinho, vai reclamar durante anos desse mesmo assunto até que um dia ou ele ou o vizinho se mude. A vizinha que todo dia deseja que a outra vizinha se dê mal financeiramente e tenha que trocar o carro lindão por outro mais simples, imaginando a si mesma com um carrão daqueles, acaba perdendo sua empregada para a dita cuja, que ofereceu uns tostões a mais. A empregada, coitada, pede as contas sem pedido de desculpas. Será que precisava? A ex-patroa se revolta por ela nunca ter lhe pedido um aumento, preferindo a demissão sem aviso. A vizinha com a nova empregada, porém, percebe que a moça tem medo dela, a conversa não emplaca. Alguns meses se passam, o serviço não está como precisava e então ela decide mandar a moça, a quem prometeu mundos e fundos, embora. Esta, que tinha ficado mal acostumada com o salário aumentado, financiou o diabo a quatro e agora está desempregada desesperada. Aí que a história acaba. E você vai ver e você vai me dizer que esses 4 personagens, 2 se deram bem e justamente o folgado, dono do gato, que não tá nem aí se tem pelo espalhado pelo condomínio todo, atrapalhando inclusive a saúde de uma criança, cujos pais até hoje não descobriram ou não associaram a causa da rinite pesada do filho ao gato do vizinho folgado. E aí que é fácil perceber que qualquer história tem seus emaranhados, em que qualquer ação de um pode influenciar outras várias. Nossa vida é assim e viver consciente de si e do outro é para poucos. E lhe digo mais, não é o que se consegue nenhum, não é o que consegue. E lhe digo mais, não é o que consegue nenhum dos 4 personagens desta história. Vamos lá. Pois é, o vizinho folgado foi quem acabou se mudando com a mulher. Filhos e gato mal acostumado. Mudou-se para pior bairro, coitado. De tão folgado no emprego, fez birra no patrão que não só demitiu ele, como também lhe disse que dele não saía nenhuma referência boa para outro emprego. A mulher do homem sofreu o parto, carregando a família com seu pequeno salário até que finalmente descobriu que tinha um folgado em casa. Em casa não, em casa da mãe dela, para onde se mudaram. Sendo assim, ele não durou muito, foi despejado de lá também e saiu divorciado. Quanto à mulher rica, bem, tudo indicava que era mesmo cheia da grana, pois não parava com carro algum, tinha que trocar a ano, segundo seu status mentirosamente milionário. Solteira, envolveu-se com um homem pancada. Homem pancada? Sim. Levou dela o pouco que tinha. Não se sabe como a mulher era fraca e dava tudo em seu nome. No final, teve realmente que vender o carro lindo. Mas, por orgulho, não comprou outro, não. Ficou andando de táxi e a vida tem dessas coisas. Valores ruins são o início de tudo que dá errado. Thalita Cavalcante. Valores, meus, seus, dos nossos vizinhos. Vocabulário: valor, preço que se paga, qualidade que se faz com que algo se torne importante para alguém, que pode ser útil, atributo pessoal que incita respeito, a beça em grande quantidade, muito. Uníssono, semelhante, som único, composto por várias vozes ou instrumento.
Acorde único de várias vozes ou de vários instrumentos que fazem ouvir som na mesma altura. Folgadice, malandragem, referente a quem não gosta de trabalhar. Temperamental, aquele que tem temperamento sensível e facilmente excitável. Emaranhado, confuso, sem ordem. Bom, vamos às questões. 7ª. Sendo o título Valores, meus, seus, dos nossos vizinhos, baseado na história narrada no texto 2, pode-se inferir que todos os indivíduos da sociedade, com exemplos claros no primeiro parágrafo, expõem valores positivos? Bom, esse texto 2, ele está expondo valores negativos, né, das pessoas, da sociedade e principalmente entre os vizinhos, certo? Então a letra A não é. B. Os valores importam mais à terceira pessoa do que à primeira, uma vez que o pronome seu se refere a todos os indivíduos? Gente, tá aqui os pronomes, né? Pronomes possessivos, meus, seus, dos nossos vizinhos. Então, quando ele fala que os valores importam mais à terceira pessoa, então ele está falando que é seu, né? Seu, sua, seus, suas. Então, quer dizer que os valores são mais importantes para o seu vizinho, para a sua vizinha? Os valores importam mais para a terceira pessoa do que para a primeira? Não. O título é meus, quer dizer, primeira pessoa aqui, ó. Seus, terceira pessoa. Nossos valores, primeira pessoa do plural. Então, ele está falando que os valores importam para a primeira e para a terceira pessoa, para ambas. E não mais a terceira do que a primeira. Letra B está fora. Certo? Opa. Letra B, não mais a terceira do que a primeira. C. Os pronomes destacados se relacionam à ideia de um conjunto de valores que envolve todos os seres. Opa, certo, porque ele diz meus valores, seus valores, nossos valores. Então, realmente são todos. Os pronomes que ele destaca aqui, ó, meus, seus e nossos, ele está relacionando a todos, todas as pessoas. Então, a letra C é boa. Vamos ver o resto. Letra D. Não é possível atribuir um mesmo conjunto de valores a grupos sociais diferentes, uma vez que esse não serve para todos? E a gente já viu, né, que os valores servem sim para todos. E é melhor exercitar valores positivos com os nossos vizinhos do que com os outros grupos sociais? Não. Ele está dizendo que é bom a gente realizar os valores positivos com todos, não só com os nossos vizinhos. Com todos, não é só com os vizinhos, né? Então, a letra E também está errada. 7ª questão, letra C de casa. 8ª questão. De acordo com o dicionário Aurélio, uníssonos, na linha 3, é um conjunto de sons cuja entonação é absolutamente a mesma, quer dizer, juntos, né? A harmonia de várias vozes ou de vários instrumentos. No texto 2, essa palavra foi usada no sentido... Vamos ao texto. Vamos lá onde está uníssonos. Cadê? Então, aqui, ó. Primeiro parágrafo. Estamos cercados de sentimentos ruins, gente querendo acabar com o outro por qualquer motivo. Acho que todos nós já ouvimos essa frase. Vou acabar com ele. E é feio a beça. Mas apoios uníssonos surgem no mesmo instante. Quer dizer, apoio
para acabar com ele ou ela, né? Várias pessoas começam a apoiar uníssonos ao mesmo tempo, né? Vamos acabar assim com ele. Então, aqui no primeiro parágrafo, o termo uníssonos, ele está no sentido de que levantam algumas vozes, né? Não, tem que acabar mesmo com ele, tem que acabar com ela, aquela folgada, aquele folgado. Então, vamos lá. Então, vamos aqui à 8ª questão. Então, de acordo com no texto, né? Na linha 3, no texto 2, essa palavra foi utilizada no sentido inapropriado porque não se faz referência à orquestra musical, desconsiderando o efeito sonoro. Não é inapropriado. Não é. Essa palavra foi usada com sentido uníssono. Essa palavra foi usada com sentido inapropriado? Não, foi usada apropriadamente. Ele nem estava falando também de orquestra musical. Então, letra A não é. Foi usada no sentido figurado? Haja vista que a autora do texto faz menção a todos os indivíduos que querem justiça? Então, gente, sentido figurado é um sentido, é um sentido imaginário, certo? É um sentido fictício, certo? Então, a palavra uníssonos foi utilizada no sentido figurado? Haja vista que a autora do texto faz menção a todos os indivíduos que querem justiça? Não, ele não está falando em relação a todos os indivíduos que querem justiça, né? Só aqueles, Cadê? Aqui. Vou acabar com ele, com ela, e é feia a beça, mas apoios uníssonos, quer dizer, algumas pessoas, né, uníssonas, quer dizer, levantam e dizem, não, realmente você precisa acabar com ele. Não são todos, né? Não são todos. Então, a letra B, tá fora, certo? A palavra foi usada, uníssono, foi usada no sentido próprio do dicionário, a fim de mostrar que várias vozes são capazes de mudar o que é justo ou não na vizinhança? Próprio do dicionário, ele está dizendo assim, essa palavra foi utilizada no sentido real? Então, vamos pensar aqui, o uníssono do dicionário, né? Ele está dizendo que é um conjunto de sons cuja entonação é bastante a mesma. Também pode ser uma coisa, quer dizer, unânime, né? Unânime, quer dizer, todos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Tá. De acordo com o sentido real do dicionário, o que ele queria dizer é que o uníssono é um conjunto de sons com entonação absolutamente a mesma. Harmonia de várias vozes. Então, assim, não está no sentido próprio do dicionário, né? Porque não é com a mesma entonação. E outra coisa, ele diz que várias vozes são capazes de mudar o que é justo ou não da vizinhança. Não é verdade, isso não acontece, né? Letra D. Está usado no sentido figurado a palavra uníssono? Sim, é no sentido figurado, né? Um sentido fictício, não é o sentido literal da palavra, certo? Então, apresentando a ideia de que, embora seja feio a beça o quê? Eu vou acabar com ele. Embora seja feio a beça, dizer a frase vou acabar com ele ou ela, há pessoas que apoiam isso, certo? Verdade. Foi usada no sentido figurado, não no sentido real. Foi usada no sentido real? Não. Uma vez que, quando os vizinhos brigam, gritam tanto que o som mais parece uma cantoria ao juntar várias vozes? Não. Quando eles brigam e gritam, os vizinhos, o som não parece cantoria.
Essa letra E está errada. Então, 8ª questão, letra D de dado. 9ª questão. A relação entre as pessoas desperta vários sentimentos e atitudes. Pode-se, portanto, deduzir que, na frase, enquanto a vizinha cobiça o carro da outra, esta quem? A outra. Pensa em fazer uma proposta para a empregada de anos daquela. Letra A. O contexto trata de duas vizinhas com desejos comuns? Não, elas não tinham o mesmo desejo, né? Uma tinha um carro e a outra queria o carro da outra. Uma queria o carro, que era da outra vizinha, e a outra vizinha queria a empregada da primeira, certo? Então, elas não tinham desejos comuns. A letra A está fora. Trata-se de 3 vizinhas? Não, eram 2 vizinhas. Letra B está fora. C. Não é possível identificar uma relação de cobiça por parte das vizinhas, uma vez que os desejos de ambas são bem diferentes? Tinha cobiça, sim. É possível, sim, identificar a cobiça. Eu acabei de falar, né? Uma queria um carro, a outra queria a empregada. D. Uma vizinha queria o carro da empregada da outra vizinha, porque esse era novo e de modelo moderno. Uma vizinha queria o carro da empregada da outra? Não. Ela queria o carro da vizinha, não da empregada. E. É possível identificar 2 vizinhas motivadas pela inveja? Pois uma deseja algo da outra. A exemplo do carro, certo? 9ª questão, letra E. 10ª questão. No caso do texto 2, narra-se uma sequência de fatos que envolve vizinhos com valores predominantemente. A. Valores predominantemente positivos para a sociedade, pois mostra como viver bem em comunidade? Não. Mostra os valores negativos e como não viver, né, em comunidade. Ele não está mostrando como viver bem, não. B. A sequência de fatos que envolve os vizinhos com valores predominantemente negativos, porque ao viver em comunidade as pessoas não acharam necessário respeitar o próximo e geralmente cobiçam o que é alheio? Verdade, essa questão é boa. Vamos ver o resto? Mostrou uma sequência de fatos que envolve vizinhos com valores predominantemente ambiciosos, uma vez que todos os vizinhos cobiçam algo alheio e de alguma forma terminaram tendo êxito. Todos os vizinhos cobiçam algo alheio? Não. Ele falou de 4, né? 4 vizinhos com problemas. E nem todos têm êxito, né? Com a sua cobiça. Vamos lá. D. A letra C está fora. D. Valores predominantemente dispensáveis devido à falta de respeito do vizinho folgado, que deixa o gato solto pelas escadas o dia inteiro, não são valores dispensáveis, né? Valores cruciais? Narra uma sequência de fatos que envolve vizinhos com valores predominantemente cruciais, pois todos queriam o que pertencia ao outro para realizar os próprios objetivos. A gente já falou, né? Não é todos que queriam o que pertencia ao outro. Então, 10ª questão, alternativa B de bola. 11ª questão. Para atender aos objetivos do texto 2, a linguagem empregada é marcada por expressões comuns à linguagem oral. Marque a única alternativa em que o trecho esteja adequado ao padrão escrito formal da língua portuguesa. Ó, ele tá procurando aqui, ó, qual é o padrão formal da língua portuguesa, ou seja, qual é o padrão real, né?
Quer dizer, a gramática correta, como é que se escreve corretamente, é isso que ele está pedindo. Ridículo, tá vendo? Esse tá vendo, gente, aqui, ó, esse tá errado. Não é padrão formal. Esse tá vem de estar. Então, já tá feito errado aqui. Letra A não é. Enquanto a vizinha cobiça o carro da outra. Aqui eu não vejo nenhum erro por enquanto. Então, essa é a frase que está, a letra B, esta é a frase que está escrita corretamente. Uma escrita padrão, quer dizer, com a norma culta. Que é padrão? Que segue a norma culta, ou seja, segue as regras gramaticais. Então, ó, enquanto a vizinha cobiça o carro da outra, aqui na letra B não tem nenhum erro de gramática, né? Tá escrito bem bonitinho. Vamos ver o resto. C. Acaba perdendo sua empregada pra de Itacuja. Esse pra tá errado, né, gente? O certo é para. Acaba perdendo sua empregada para de Itacuja. Então, a letra C tem erro aqui de escrita, então não é a letra C. Aí que a história acaba. Aí também não é adequado se usar. É norma inculta, não é norma culta. Não somente demitiu ele. Ai, que feio que ficou. O certo, se eu fosse escrever corretamente na norma culta, eu ia escrever assim: demitiu-o. Demitiu-o e não demitiu ele. Ai, que chega, doeu no ouvido. Então, 11ª questão, alternativa toda correta que está dentro da norma culta é a letra B de bola. 12ª. A autora do texto 2 usa um jogo de palavras para prender a atenção do leitor. Nele, no jogo de palavras, o narrador conta que a mulher do homem sofreu o pato, linha 29. Assim entende-se que Vamos ao texto 2, lá na linha 29. Então, ó. Pois é, o vizinho folgado foi quem acabou se mudando com a mulher, filhos e gato mal acostumado. Mudou-se para pior bairro, coitado. De tão folgado no emprego, fez birra no patrão, que não só demitiu ele, como também lhe disse que dele não saía nenhuma referência boa para outro emprego. A mulher do homem sofreu o pato. Ó, tá aqui a frase. A mulher do homem sofreu o pato. O que ele quer dizer com isso, hein? É isso que ele está perguntando. Vamos lá na questão. Então, aqui na 12ª, a mulher do homem sofreu o pato. Assim, entende-se que a mulher matou o pato? Sabe quando, ele disse o seguinte, vamos entender todo o contexto. O homem era folgado, perdeu o emprego, ficou desempregado. E a mulher pegou e levou o homem e mais os filhos para a casa da mãe dela. Então, a mulher do homem é que sofreu o pato, é a mesma coisa que pagou o pato, certo? Pagou o pato, ou seja, ela que ia arcar com todas as consequências. O dinheiro dela ia ter que dar para ela, para o marido folgado, né? Então é isso, pagou o pato, é ela que vai arcar com tudo. Vamos ver, letra A. A mulher pagou o pato, quer dizer, entende-se por a mulher matou o pato? Não. A mulher havia ganhado um pato? Não. A mulher teve que arcar com a despesa da casa e viver com um salário baixo? Certo. Vamos ver o resto? A mulher ficou triste e abatida porque o marido estava desempregado? Não. Pagar o pato não é ficar triste e abatida. Ela ia ter que se virar nos 30, como diz o outro.
para poder assumir todas as despesas. E a mulher ficou desempregada? Não, ela não ficou desempregada. Quem ficou foi o marido. Então, 12ª questão, letra C. A alternativa correta é a C. 13ª questão. Na construção dos sentidos do texto, é importante haver conexão entre as ideias. Sobre isso, a que ideia se refere o trecho destacado em "E lhe digo mais, não é o que consegue nenhum dos 4 personagens desta história", linha 24 e 25. Então, ó, qual é a ideia, né? Qual é o sentido que tem as linhas 24 e 25? Não é o que consegue nenhum dos 4 personagens desta história. Então, vamos ao texto. Aqui, ó. Linhas 24 e 25. Cadê? Não é mais, né? Vamos ver aqui, ó. E aí que é fácil perceber que qualquer história tem seus emaranhados, em que qualquer ação de um pode influenciar outras vidas. Nossa vida é assim, e viver consciente de si e do outro é para poucos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Viver consciente do que se faz, né? Consciente de si, como eu devo agir, é para poucos. E lhe digo mais, não é o que consegue nenhum dos 4 personagens desta história. O que ele está dizendo com isso? Que os 4 personagens desta história, eles não vivem consciente. Eles não vivem conscientes. Eles não vivem conscientes, ou seja, eles não vivem conforme a sociedade pede. Eles têm cobiça, eles são folgados, eles deixam o gato por aí, eles pegam a empregada dos outros, certo? Então, eles não vivem bem, eles não têm consciência no viver. Foi isso que ele quis dizer, certo? Então, vamos lá à questão. Então, eu tenho aqui, ó, na 13ª questão. Não é o que consegue nenhum dos personagens. O quê? Viver consciente de si e do outro. Opa, essa questão é boa. A letra A. E lhe digo mais, não é o que consegue nenhum dos 4 personagens dessa história, atrapalhando inclusive a saúde de uma criança. Quando ele fala isso, ó, não é o que consegue, ele está falando de viver consciente e não atrapalhando, inclusive, a saúde de uma criança. Qualquer ação de um pode influenciar outras várias? Não, não é isso que quer dizer o trecho destacado. Qualquer história tem seus emaranhados? Também não. Desses 4 personagens, 2 se deram bem? Não é isso. Sobre não é o que consegue nenhum dos personagens. Aqui eles não conseguem o quê? Ter consciência de viver conforme a sociedade pede, né? Então, 13ª, letra A. 14ª. Esta, que tinha ficado mal acostumada com o salário aumentado, financiou o Diaba 4, linhas 17 e 18. O termo destacado é um elemento que se refere a quem? Quem ficou acostumado com o salário aumentado? Vamos ver lá? Aqui, gente, ó. Esta. Aqui, ó. Porém, percebe que a moça tem medo dela e a conversa não emplaca. Alguns meses se passam, o serviço não está como precisa. O serviço de quem? Da empregada.
não está como precisava. E então ela, a vizinha, decide mandar a moça a quem prometeu mundos e fundos embora. Esta quem? A moça. A moça quem? A empregada, que tinha ficado mal acostumada com o salário aumentado, financiou o diabo a 4 e agora está desempregada, desesperada. Então, vamos lá. Esta é quem? É a patroa rica? B é a ex-patroa? C é a vizinha? D é a empregada? Ou é a mulher do vizinho? Essa questão tá fácil, né? Letra D. 14, letra D, empregada. 15. Partindo da ideia de que determinados fatos podem gerar consequências positivas ou negativas, qual a consequência das atitudes da mulher rica na história? A mulher rica, vocês lembram que ela arrumou um namorado e o namorado levou o dinheiro dela, levou as coisas dela? Ela continuou cheia da grana? Não, ela perdeu o dinheiro, lembra? Vamos procurar? Aqui, ó. Quanto à mulher rica, bem, tudo indicava que era mesmo cheia da grana, pois não parava com carro algum. Tinha que trocar ano a ano, segundo seu status mentirosamente milionário. Solteira, envolveu-se com um homem pancada. Tá aqui, ó, o que vai acontecer com ela. Envolveu-se com um homem pancada, levou dela o pouco que ela tinha. Não se sabe como a mulher era fraca e dava tudo em seu nome. No final, teve realmente que vender o carro lindo. Então, ela perdeu tudo, né? Vamos ver? Então, a mulher rica, né? Mulher rica acabou sendo enganada pelo namorado e foi obrigada a vender o carro? Certo. Ficou andando de táxi, pois assumiu ser pobre? Não, ela não assumiu ser pobre nada. O namorado dela deu uma pancada no carro? Não, ele era pancada, ele era doido. Pegou tudo dela. E, por ser fraca, se deu às vontades do namorado dela e acabou comprando um carro novo para ele? Não. Então, 15ª, letra B de bola. 16ª. As vírgulas no trecho. A empregada, coitada, pede as contas sem pedido de desculpas. Linha 13. Foram utilizados com finalidade de... A empregada, coitada. Expressar um ponto de vista do narrador? Sim, né? Esse aqui, ó, coitada, é o sentimento, né? É o sentimento, é o ponto de vista do narrador. Ponto de vista do narrador. Vamos lá. Expressar o ponto de vista do narrador sobre a personagem? Tá certo. Marcar os sentimentos da personagem? Não, esse coitada é o sentimento do narrador, não é da personagem. C. Descrever uma característica permanente da empregada? Não, não é isso. A finalidade dele é falar coitada, é dar um sentimento, dar um ponto de vista dele para a empregada. Não é descrever uma característica permanente. D. Zombar do comportamento da empregada? Não, também. Denunciar a fraqueza da empregada? Não. 16ª, letra A. Ele não queria denunciar a fraqueza dela quando ele fala coitada. Ele está expressando o ponto de vista dele. Dele quem? Dele, narrador. Então, 16ª questão, letra A. Texto 3. Dicas básicas. Tá vendo que esse texto tem linguagem verbal, que é a parte escrita, e tem a linguagem não verbal, que são as figuras, né? Então, vamos lá. Dicas básicas. Respeite os horários de silêncio estabelecidos pelo condomínio. Evite falar ou brigar em volume alto.
Ao usar o salão de festas, respeite o limite de pessoas e entregue o local em ordem após a comemoração. Evite andar de salto alto dentro de casa. O porteiro é um funcionário do condomínio. Não peça para que ele abandone o posto dele para fazer alguma entrega. E animais devem circular sempre de coleira e guia. Então, aqui o texto 3, dicas básicas para se conviver em harmonia nos prédios, né? Vamos lá. 17ª questão. Marque a única opção correta em relação às informações e aos aspectos estruturais do infográfico. Sobre dicas básicas de convivência em prédios e condomínios. A. O texto infográfico se vale da linguagem escrita e de imagens para relacionar regras às consequências de não as cumprir. Então, ele deu esse gráfico aqui para relacionar regras às consequências de não as cumprir? Não, né, gente? Ele não colocou as consequências, ele colocou só as regras. Ele não falou as consequências, o que vai acontecer se eu falar ou eu brigar alto. Então, a letra A não é. Nas dicas do infográfico, há o uso predominante de verbos que expressam ordem. Para convencer o receptor, ou seja, quem mora lá ou quem está lendo o quadro, a seguir as normas de convivência em um condomínio. Vamos ver o verbo, se os verbos expressam ordem. Vamos ver? Respeite. Opa, olha os verbos aqui. Vou colocar numa cor aqui bem diferente para a gente marcar essa. Vamos lá. Então, ele coloca aqui, ó, respeite. Respeite os horários de silêncio estabelecidos pelo condomínio. É um verbo que está numa ordem. Está no imperativo afirmativo. Respeite os horários do condomínio. Evite falar ou brigar em volume alto. Ao usar o salão de festas, respeite o limite das pessoas. Entregue o local em ordem. Então, realmente, todos esses verbos grifados aqui em vermelho estão indicando ordem, estão no imperativo afirmativo. Evite andar de salto. O porteiro é um funcionário do condomínio. Não peça imperativo negativo. Não peça para que ele abandone o posto dele. Animais devem circular sempre de coleira. Então, eu tenho vários verbos mesmo que estão dando uma ordem. Para convencer o receptor, a pessoa que lê, a seguir as normas, certo? Esses verbos, nesse sentido aí de dar ordem, eles convencem mesmo. Vamos ver as outras. C. O porteiro é o funcionário que não deve deixar o seu posto, nem atender às solicitações dos moradores do condomínio, certo? Ele está dizendo que ele não deve deixar o posto, mas ele não disse que não é para atender a solicitação dos moradores. Ele disse que só não pode fazer entregas e deixar o posto, mas claro que ele vai atender às solicitações dos moradores. A letra C não é. No item que trata do uso do salão de festa, os verbos fazem referência a um fato que já ocorreu. Aqui, ao usar o salão de festa, respeite o limite de pessoas e entregue o local em ordem após a comemoração. Ele não falou que aconteceu, né? Há um fato que já aconteceu, ele não falou isso. Olha, tinha que estar escrito assim, né? Ao usar o salão de festa, respeite o limite de pessoas e entregue o local em ordem após a comemoração, pois semana passada entregaram o salão todo sujo. Não falou isso. Então,
não é a letra D. E. Os verbos empregados no presente transmitem a ideia de que as dicas valem apenas para alguns moradores do condomínio. Primeiro, que os verbos não estão empregados no presente. Estão empregados no imperativo afirmativo. No presente seria, né? Eu respeito os horários, tu respeitas os horários, ele respeita o horário, eu evito falar ou brigar, eu entrego o local em ordem. Então, esses verbos não estão no presente. E as dicas valem apenas para alguns moradores? Não. Valem para todos os moradores. Essa aí está errada, muito errada. Então, 17ª questão, a alternativa correta é letra B, de bola. 18ª. Em relação aos aspectos comuns e ou divergentes entre os textos 1, 2 e 3, marque a única opção correta. Então, os aspectos comuns são os pontos iguais, né? Os pontos semelhantes que tem entre os textos 1, 2 e 3. E os aspectos divergentes são aquelas ideias, aqueles pontos que são opostos, né? São as ideias, os pontos que são diferentes, né? Então, em relação aos textos 1, 2 e 3, marque a única opção correta quanto ao aspecto comum ou quanto aos aspectos divergentes. Vamos ver? A dica do texto 3, evite andar de salto alto dentro de casa, é a melhor que se relaciona ao texto 1? Olha, o texto 1, vamos lembrar? Eu não lembro mais. O texto 1, lembrei. O texto 1 vai falar aqui, ó. Recado ao senhor do 903, né? Que é o cara que quer silêncio. Aqui quem fala é o 1003. Então, a gente, no texto 1, ele está falando principalmente de silêncio, respeito, né, ao horário do sono, consideração aos moradores. O texto 2 está falando dos pontos negativos, lembra? Dos vizinhos, ó. O vizinho do gato folgado, a vizinha que cobiçava o carro da outra, a outra vizinha que queria a empregada da outra, e por aí vai, né? E o texto 3 está falando regras para se viver. Cadê? Em um condomínio, aqui o texto 3, ó, falando essas dicas básicas. Então, vamos lá. Então, ó, a dica do texto 3, evite andar de salto, é a melhor, se relaciona ao texto 1. O texto 1 é aquele que pede silêncio, né? O apartamento pede silêncio para o outro. Então, ó, eu acho que o salto alto não é a única coisa. É a melhor? Não, não é a melhor. Evite andar de salto alto é a melhor dica para se relacionar ao texto 1? Não. A melhor dica para se relacionar ao texto 1 é essa aqui, ó. Evite falar ou brigar alto. Porque o outro texto 1, ele quer silêncio. Certo? Por outro lado, animais devem circular sempre de coleira e guia. É a melhor que se relaciona ao texto 2. Certo? Tinha que botar uma coleira, uma guia ou alguma coisa para segurar o gato folgado. B. Mas eu não vou marcar a letra A porque ela já está errada aqui. B. Os 3 textos dão ênfase à necessidade de seguir regras para uma boa convivência entre todas as pessoas de um bairro? Não, né, gente? Num bairro as casas são separadas, né? Essas regras são boas para casos de condomínio, para casos de prédios, né? C. Nos textos 1 e 2 aparecem eventos que se relacionam a todos os elementos descritos nas dicas básicas, as quais estão no texto 3. Nos textos 1 aparecem eventos que se relacionam a todos os elementos descritos nas dicas básicas?
No texto 1, ele vai falar sobre o silêncio, que o morador do 903 quer dormir. O texto 2 fala das brigas, do vizinho folgado que tem um gato, o menino que tem alergia. Fala também das duas vizinhas, uma que é o carro chique da outra, e a outra que é a empregada da uma. Então vamos ver se nos textos 1 e 2 aparecem eventos que se relacionam a todos os elementos descritos nas dicas básicas, as quais estão no texto 3. Vamos ver. Respeite os horários de silêncio estabelecidos no condomínio, certo? Esse aqui, ele está no texto 1. Evite falar ou brigar em volume alto. Também está relacionado ao texto 1. Ao usar o salão de festa, respeite o limite de pessoas e entregue o local em ordem. Olha, essa dica aqui, ao usar o salão de festas, ele não está se relacionando nem ao texto 1 e nem ao texto 2. Essa dica aqui, ao usar o salão de festa, respeite o limite de pessoas, é uma dica que está só na lista 3. Continuando. Evite andar de salto dentro de casa. Tá, beleza, ela está relacionada com o texto 1 também. O porteiro é um funcionário do condomínio, não peça que ele abandone o posto. Essa dica também aqui, né, do porteiro, é uma dica que aparece só no texto 3. Não está em nenhum fato do texto 1. Não, ele tá, olha, é verdade, eu lembrei aqui, gente, o texto 1, ele pede para o porteiro, o zelador, entregar a carta lá no vizinho, então ele teve que deixar o local de trabalho. Então, essa dica aqui, realmente, ela está relacionada com o texto 1. O zelador foi lá deixar a carta para o 1003, certo? Então, aqui, animais devem circular sempre de coleira e guias. Essa dica aqui, ela se relaciona com o texto 2, porque o gato folgado ficava solto pelo condomínio e dava rinite na criança, né? Então, existe essa alternativa aqui, ela não aparece nas histórias, nem no texto 1 e nem no texto 2. Então, nos textos 1 e 2 aparecem eventos que se relacionam a todos os elementos? Não. Todos os elementos descritos nas dicas básicas? Não. No texto 1, não aparece nenhum fato relacionado com o uso de salão de festas. E no texto 2 também não fala nada sobre salão de festas, ok? Continuando, então, a questão, a 17ª questão. Desculpa, a 18ª. Letra D. As pessoas que participam das ações dos textos 1 e 2 são identificadas de formas diferentes? No texto 1 são reconhecidas pelo número. No texto 2 são identificadas por seus nomes próprios? Não. São identificadas por vizinho do gato folgado, vizinha do carrão. Não são identificadas pelos seus nomes, né? E os textos 1 e 2 apresentam diferenças na abordagem sobre a convivência entre moradores de um prédio ou condomínio. O primeiro trata do desrespeito entre moradores e o segundo da falta de amizade entre vizinhos. Verdade, essa questão está certa. Então, 18ª questão, letra E.
Continuando aqui, texto 4. Tome. Tá jogando as moedinhas, ó. Pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa desse maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Ó, tá vendo? Ela tá falando do maldito inquilino. Inquilino, que inquilino? Aí ela bota a mão no peito, tá vendo? Olha aqui a mão no peito. Inquilino, que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Ó. Então, o que a gente vê aqui no texto da Mafalda? A Mafalda queria ficar com o troco da mãe dela. E aí ela fala, eu queria comprar uma bala, mas o inquilino não deixou. Quem? Ah, esse aqui, ó, que tá aqui dentro. Então, a Mafalda, ela tem consciência, né? Ela tem respeito. Ela é honesta, né? E ela foi bem legal com a mãe dela, super honesta. Vamos ver, questão 19 e 20. Inquilino, entre outros significados, é aquele que aluga um imóvel para morar. No entanto, na tirinha, Mafalda usou o termo com sentido diferente. Dessa forma, o maldito inquilino, no segundo quadrinho, que mora dentro dessa personagem é a consciência, né, gente? Ó. Ah, eu não peguei o seu dinheiro, mãe, porque esse inquilino aqui dentro de mim diz que isso é muito feio. Não se faz isso. Que inquilino, minha filha? Esse aqui, ó, que tem dentro do meu peito. Quem? Consciência dela, não deixou ela pegar o dinheiro sem pedir permissão. Então, ó, esse maldito inquilino do segundo quadrinho é raiva diante da atitude que teve de não ficar com o troco? Não. Esse maldito inquilino é preocupação? Não. É coragem? Não. É indecisão? Não. É consciência que a leva a fazer o que é certo. Muito bem. 19ª, letra E. 20ª questão. A partir das características visuais, estruturais e das informações presentes nos textos 1, 2, 3 e 4, marque a opção correta de acordo com as afirmativas a seguir. Os textos 1, 2, 3 e 4 apresentam estruturas diferentes, tirinha, formato de carta, notícia, todos com a intenção de definir o que é conveniência. Eu não tenho formato de carta e nem de notícia, então a letra A não é. Nenhum desses textos tem formato de carta, já está errada. B. Entre os 4 textos, o texto 3 é aquele que mais discute o comportamento, às vezes, inconveniente dos moradores. O texto 3 não, o texto 2, né? Texto 2 é o que? Texto 2 é aquele que mais discute o comportamento, às vezes, inconveniente dos moradores. C. O texto 1 é aquele em que não se percebe. O texto 1 é aquele em que não se percebe uma opinião explícita do autor, diferente do texto 2, que apresenta a opinião. Olha, o texto 1, ele tem uma opinião, sim, quer ver? Ó, o texto 2 a gente sabe a opinião do autor, né? Ele já fala logo de cara, ó. Estamos cercados de sentimentos ruins, gente querendo acabar com o outro por qualquer motivo. No 2 fala a opinião. E no 1 também, né, ó. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida. Eu não penso assim, igual o meu vizinho que só quer silêncio. Então, a 20ª, ó. Vamos ler as outras alternativas. O texto 4 é o único que não trata diretamente da convivência entre moradores, certo? Porque o texto 4 está falando da Mafalda com ela mesma, né?
entanto, trata de um valor necessário à convivência humana, certo? Um valor necessário à convivência humana é a honestidade, né, gente? E realmente a honestidade é necessária à convivência humana. A letra D é boa. Vamos ver o resto. O texto 1, ele... Os textos 3 e 4 conduzem o leitor a uma reflexão sobre valores morais como respeito e tolerância em comunidade. No texto 4, ele não fala de tolerância em comunidade. Ele fala de respeito, sim, porque ela respeitou a mãe, né? E não ficou com o dinheiro dela. Mas principalmente aqui, no 4, ele fala principalmente de honestidade, de ser consciente, né? Então, a letra E não é sobre tolerância. A melhor alternativa da 20ª questão é a letra D. O texto 4 não trata diretamente de convivência entre moradores, certo? No entanto, trata de valor necessário à convivência humana. Qual é? Honestidade. 20ª questão, letra D. Bom, gente, boa noite. Acabamos de resolver a prova do Colégio Militar de Brasília 2018. Até a próxima e vamos fazer mais provas.